Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologista. E o programa Dicas de Saúde, quase todos os domingos aqui de 7 às 9, para falar de saúde, né? Promover saúde, prevenção de doenças quando possível e tratamento das doenças mais frequentes, mais comuns. Acompanhando sempre as campanhas, que são diversas. Outubro Rosa pegou bem, né? Novembro Azul também. E o mês de julho tem como principal campanha o Julho Amarelo, sobre as hepatites virais. Então, Julho Amarelo, sobre hepatites, principalmente as virais, e convidamos a doutora Liz Marjorie, gastrohepatologista. Doutora Liz já está aqui conosco. Doutora Liz Marjorie é gastroenterologista pelo Hospital do Servidor do Estado de São Paulo, é mestre em hepatologia. Hepato quer dizer fígado, né, do grego. Hepatologia pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e ela é preceptora de residência de clínica médica no nosso Hospital Regional do Cariri. Bom dia, doutora Liz Marjorie, muito obrigado, viu, por ter aceito nosso convite. Bom dia, professor Péricles. Muito obrigada pelo convite, me sinto honrada de estar aqui, podendo informar a população e estar aqui presente contigo. Que bom, né? Que bom, doutora Liz, eu conheço há muitos anos, né? Desde a Estácio FMJ, depois indo dar aula aos alunos da outra faculdade, a gente se encontrava também no Hospital Regional do Cariri, que ela trabalha lá, né? Responsável por uma enfermaria enorme, muita gente, né? E é gastroenterologista, é hepatologista. Hepatologia é estudo do fígado. E a doutora Liz Marjorie é hepatologista. Esse mês, Julho Amarelo, das hepatites virais. Doutora Liz, esse mês, essa campanha, ela é muito importante, né? Quais são os pontos mais importantes dessa campanha Julho Amarelo? Essa campanha, ela vem mobilizada, né, impulsionada pela Sociedade Brasileira de Hepatologia, principalmente motivando a testagem, o rastreio, para que seja efetivado o tratamento. O grande lema da campanha, né, é que a hepatite C tem cura, né, e tem tratamento e tem cura, 95% de cura. Então, como a doutora Elodie postou recentemente, onde estão os pacientes com hepatite C, né? E ela falou, né, expressou preocupação, porque a maioria dos tratados estão na capital, mas a maior parte da população está aqui no interior. Então, certamente, nós temos pessoas entre nós, portadoras do vírus da hepatite C, que não sabem, né? Então, a campanha vem com a motivação de incentivar a testagem para que a gente possa detectar o vírus C. Não sabem porque nada sentem. A maioria nada sente. E quando sente, a doença talvez já esteja um pouco avançada, pode levar a cirrose ao câncer, né? Mas a maioria das pessoas nem sabe que tem, não é isso? Isso. A maioria das pessoas é assintomática. O que é isso? Não sentem. Semana passada, curiosamente, recebi 2 novos diagnósticos de hepatite C no consultório. Então, um foi de rastreio que o urologista solicitou exames e veio o anti-HCV positivo e a gente confirmou, já deu entrada para fazer o tratamento. O tratamento é gratuito pelo SUS, né? Maravilhoso, né? Baixíssimos efeitos colaterais. E outra paciente que, infelizmente, aos 50 anos, já foi diagnosticada com câncer de fígado e hepatite C, né? E não sabia nem ter vírus C, nem cirrose, e já foi diagnosticada com um tumor. Então, assim, é isso que a gente quer evitar, né? É uma doença que tem tratamento, é uma doença que tem cura, e se a gente ampliar o rastreio, a gente pode evitar
essa que é a principal causa de cirrose do mundo, né? Que são as hepatites virais. Né? Exatamente. Embora no Brasil, durante muitos anos, o álcool estava em primeiro lugar, né? Mas o vírus C, a gente vê nos estudos científicos, que dá mais cirrose do que o próprio alcoolismo. Né? Sim. Os vírus, as hepatites virais, né? Vírus B, vírus C, né? Recentemente, o NASH, né? A esteatohepatite vem até ultrapassando o álcool, né? O álcool ainda é uma importante causa, mas a gente se vê em outras emergentes. E a frase que eu mais escuto no meu consultório é: doutora, eu não bebo, como é que eu tenho cirrose? E a gente tem outras causas de cirrose e causas preveníveis, né? Então, a gente tem que trabalhar para prevenir mesmo. É verdade. Então, vocês ouviram aí o que a doutora Liz falou, que para ficar doente do fígado e morrer de doença do fígado, tipo a cirrose ou câncer de fígado, não é só a bebida alcoólica, não. Tudo bem que o álcool é um tóxico para o fígado, bem conhecido, bem letal. Mas uma pessoa que nunca colocou uma gota de álcool na boca pode ter cirrose, pode ter câncer de fígado. Então, a importância dessa campanha, porque as pessoas não sabem que tem esses vírus no seu corpo, que tem esse vírus C, que tem esse vírus B, tem até outros vírus, mas eles não são tão importantes quanto esses dois. E essa pessoa só vai saber se tem se fizer o teste, né? Se fizer o exame. E os exames são gratuitos até, né? Tem nos laboratórios, particular, convênio, mas tem também pelo SUS. Sim, os testes são ofertados de forma gratuita. Qualquer unidade básica de saúde faz. Hepatite B, hepatite C, qualquer unidade básica tem, né? E, inclusive, a vacinação para hepatite B também é disponível, né, nas unidades básicas de saúde. Então, é uma forma de prevenir o vírus B, né? O C ainda não tem vacina, mas tem como fazer prevenção, tem como testar, né? E está disponível de forma gratuita na rede básica de saúde. Então, quando for passar em exames de rotina com o médico, peça para solicitar sorologia, hepatite B, hepatite C, HIV. Não tem um único paciente que saia do meu consultório sem sorologias. Não existe. Não, eu estou com azia, mas vou fazer sorologia. Então, não tem como a gente deixar passar isso. Uma pessoa vai fazer um check-up, aí, aqui, doutor, fiz esse check-up aqui, tá vendo? Tô bem, não tem nada. Aí quando a gente olha, cadê o vírus B, cadê o C, cadê o HIV? Sim. Cadê esses vírus? Aí a pessoa diz assim, mas eu não sinto nada de hepatite nem de AIDS. Eu digo, não, mas essas doenças, elas são silenciosas, ninguém sabe que tem, né? Uhum. E pode explodir no futuro. Por isso que é importante essa campanha. Hepatite, hepatofígado e it, inflamação. Então seria inflamação do fígado, né? Hepatite? Isso. Essa junção é exatamente isso, inflamação do fígado. Muitos pacientes perguntam assim, doutor Péricles, doutor, eu tenho hepatite? Como se hepatite fosse algo específico, né, que transmite. Hepatite é fígado inflamado, né? E por que ele está inflamado? Várias causas. Várias causas. É a bebida, é a gordura, é um vírus, né? São doenças autoimunes, né? Doenças genéticas. Ultimamente tenho atendido muito hemocromatose também, aquela sobrecarga de ferro. Tem umas famílias que tem, né? Que tem como componente familiar. Então, assim, tem várias doenças, né? Que podem inflamar o fígado, né? E para determinar qual tipo, qual tratamento, a gente precisa investigar, né, avaliar direitinho para poder fazer o tratamento mais efetivo possível. Muito bem. É a doutora Liz Marjorie. Ela é médica, gastroenterologista, hepatologista. Ela é médica do Hospital Regional do Cariri. Ela é médica também na Endoclinic, aqui na Rua São José, quase esquina com a Santa Luzia, onde ela está fazendo agora um exame que até o ano passado não existia no Cariri. Ela vai já falar de um exame do fígado chamado elastografia ou fibroscan, um exame importantíssimo para saber se a gordura no fígado está caminhando para a cirrose, para saber se o vírus C ou vírus B já está danificando o fígado, caminhando para a cirrose.
Esse exame nós não tínhamos e agora temos no Cariri, que coisa boa, né? Ela vai já falar sobre esse exame. Então você já sabe, hoje o assunto, julho amarelo, hepatites virais, as outras hepatites como diferente, né? Assim, vamos dizer, você só pode dizer que é viral se acusar o vírus. Se não for vírus nenhum, tem outra causa, como a doutora Liz acabou de falar. O álcool, a gordura, uma doença hereditária, ela citou a hemocromatose. Agora, interessante, a gordura. Doutora Liz, antigamente o povo não acreditava quando os médicos diziam, mas agora até a mídia diz. Diabetes pode dar cirrose, obesidade pode dar cirrose, colesterol muito alto, triglicerídeo muito alto pode dar cirrose. E as pessoas não acreditavam que isso era possível, não é mesmo? É verdade. Não só as pessoas, né? A própria formação, como essas informações vieram aí nos últimos 15, 20 anos, né? Que a ciência conseguiu comprovar que isso acontecia. Então, veio muito também da formação de muitos colegas de não ter essa ideia como uma verdade, né? E a gente está vendo que o diabetes, assim como ele ataca os rins, a visão, né? Ele também ataca o fígado, né? E eu tenho, infelizmente, muitos pacientes ali, 50, 60 anos, que têm cirrose por fatores metabólicos, isso que você falou. Um diabetes, um colesterol descontrolado, uma obesidade central e, infelizmente, evoluindo para a cirrose, sim, é uma causa importante, né? E a gente tem mecanismos de reverter isso antes da cirrose se instalar por completo, antes do baço crescer, né, antes de ter hipertensão portal, ela é reversível, né? Depois que se instala, ela é controlável, né? Mas aí não reverte mais. Então você, ouvinte, já sabe que o assunto hoje é hepatites, principalmente hepatites virais, é o julho amarelo. E a doutora Liz Marjorie, médica, gastroenterologista e hepatologista, está aqui para tirar suas dúvidas. Você pode ligar 3512-2000, é o telefone que você tira as dúvidas. Estou aqui com o Carlos Eduardo na operação de som. Ele vai receber seu telefonema para fazer pergunta à doutora Liz. Você pode também, se não quiser telefonar, você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp. É o mesmo número, viu? 3512-2000. É o WhatsApp da Rádio Padre Cícero. Aí você pode escrever a sua pergunta, você pode mandar um áudio de pergunta que a gente repassa para a doutora Liz Marjorie, hepatologista, hoje falando sobre as hepatites virais do julho amarelo. Doutora Liz, na medicina a gente estuda muitas doenças e às vezes os nossos mestres não falam muito da história da medicina e da origem das palavras, né? Eu acho que você deve saber, mas eu vou contar essa historiazinha, ou você conta para o povo, por que é que o julho é amarelo. É amarelo porque as pessoas, quando têm uma hepatite, pode ficar amarelo. Não todos, viu? Tem gente que tem hepatite e não está amarela. Mas alguns ficam com o olho amarelo, a pele amarela. E isso tem uma origem, né? Icterícia, essa palavra icterícia, que nem sempre é fígado, né? Para ser fígado, a urina também tem que ficar amarela, né? Se a pessoa estiver toda amarela e a urina não está amarela, a gente desconfia que já não é fígado. Não é isso, doutora Iris? Doutora Liz? A icterícia, ela pode acontecer em algumas causas, né? Doenças do sangue, né, que dá hemólise, que aumenta a bilirrubina, né? Tem paciente que às vezes chega pensando que é doença do fígado, mas é porque come muita cenoura, né? Não é. Fica com a palma da mão amarelo laranja. Mamão, cenoura. E pensa que está doente do fígado. Chega. Então, assim, tem outras causas que fazem com que a pele fique amarelada, né? Além da doença hepática em si, mas certamente o olho ficou amarelo é um sinal de alarme, né? Assim, é procurar imediatamente. E às vezes o paciente nem está sentindo nada e é o familiar que observa, né? Fica, nossa, doutor, eu trouxe ele aqui porque ele está amarelo, né? Eu vi que ele estava amarelo. Então isso é importante para a população, né? Para o leigo ver e
entender que aquilo é um sinal de alarme. Como as doenças do fígado, elas são muito silenciosas, né? Então, esse sinal, né? Quando está ali, o olho está amarelo, a pele está amarela, não retarde de procurar atendimento médico, né? Não espere passar, certo? Porque às vezes, doutor Péricles, às vezes até passa, né? Você tem aquele momento onde o vírus entra em atividade e a doença fica mais exuberante, o olho fica amarelo e depois ela entra em acalmia e o olho fica mais branquinho, assim como no álcool faz também. Só que esse é um sinal de que o fígado foi fortemente danificado. Então, não perca esse sinal, né? Se ficou amarelo, pode ser outras coisas. Pode, mas deixa o médico ver se são outras coisas, né? Ficou amarelo, atendimento médico imediato. Imediato. Não retarde. Tem que procurar atendimento médico logo, né? Um sinal de alarme. Exatamente, porque a icterícia, que é o amarelão, pode ser doença no fígado, que já é grave. Pode ser fora do fígado, pode ser um tumor entupindo a passagem dessa bilirrubina, né? Pode ser um câncer. Pode ser uma coisa bem simples, uma deficiência de uma enzimazinha que algumas pessoas têm, mas pode ser coisas graves. As hemólises, né, também são graves. Então, como a doutora Liz está dizendo, ficou amarelo, procure médico imediatamente. É a icterícia, etimologia, grego, amarelão, amarelo. Existe um pássaro na Grécia, que o nome dele é Icterus. Eu lá na outra faculdade, eu sempre falo sobre isso, mas eu não dou aula teórica na Estácio. Esse pássaro tem no Brasil. O nome dele no Brasil não é amarelão, é verdelhão. Nossa. Porque o amarelo do pássaro, ele é um amarelo esverdeado. E no Brasil, o pessoal chama ele de verdelhão. Não tem aqui no Nordeste, mas tem no Sudeste, no Sul. Amarelinho, aí, aqui, icterus, icterícia. O pigmento amarelo, né, a bilirrubina, que é da destruição das hemácias, eles são substituídos por células jovens. É natural morrer as hemácias e outras células do sangue, né? Aí fica aquele pigmento amarelo, metabolizado pelo fígado. Aí, outra coisa interessante da história da medicina. Nossas fezes são da cor que são e nossa urina da cor que é, por causa da bilirrubina, por causa desse pigmento amarelo, não é, doutora? Verdade. Interessante, né? Aí tem gente, quando eu digo isso para alguém, quando é leigo, a pessoa questiona. Urina amarela? Minha urina é branca. É branca que você bebe água, mas de manhã ela é amarela. Urobilinogênio, né? Isso. E fezes? Eu digo que as fezes é amarela e esverdeada. A minha é marrom. É porque concentra. A de criança é amarela e esverdeada. Estercobilinogênio, né? Que a criança defeca 10 vezes por dia. Mas o adulto, como concentra, aí Jardim da Infância dão uma folha pra gente em branco e lápis de cor. Aí dão pra gente um lápis verde e a gente pinta na folha. Aí pega o amarelo e pinta em cima. Aí amarelo com verde dá marrom. Por isso que quando concentra fica marrom as fezes. É verdade. E é interessante isso que você falou, Périx, porque outro sinal de alarme que a gente pode ver, além do amarelo nos olhos, né? Quando a doença avança, né, ou quando a icterícia está mais importante, a gente pode ter alguns sinais na urina e nas fezes, né? Então a urina fica um pouquinho mais escurecida, né? Uma cor ali de um chamate, uma Coca-Cola, né? E as fezes podem ficar mais esbranquiçadas. Esse é outro sinal de alerta de procurar atendimento médico logo, breve, né? Para ver o que está acontecendo. Exatamente. Porque a urina, a obstrução, seja dentro do fígado, hepatite, cirrose, ou seja fora do fígado, obstrução, obstrui só essa passagem desse pigmento amarelo para as fezes. Aí as fezes perdem a cor, vai ficando branca. Só que para a urina faz aumentar. Aumenta na pele, aumenta na mucosa, o olho fica amarelo, a pele fica amarela, a urina fica tão amarela que parece Coca-Cola. Vai escurecendo, 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 né? Mas as fezes perdem a cor. Então isso é realmente alguma coisa de fígado ali, vizinho ao fígado.
Mas quando a urina não fica amarela e as fezes não ficam brancas, aí a gente encaminha para um tipo de médico chamado hematologista, né? Que vai tratar dessa icterícia de origem hematológica, né? Então a medicina ela é muito bonita porque tem um estudo, tem uma lógica, as coisas não são por acaso, o estudo científico define todas as situações e por isso que existem os médicos especialistas, como a doutora Liz Marjorie, que é médica de fígado, hepatologista. Então, se você quer saber se é doente do fígado, se você acha que não sente nada, mas alguém falou pode estar doente do fígado, ou então porque você descobriu numa ultrassom que tem gordura no fígado, ou então você descobriu no exame de sangue que tem alguma taxazinha, alguma enzima aumentada, você tem que procurar o gastroenterologista ou o hepatologista para saber a causa, porque a doutora Liz falou aqui uma coisa muito interessante, reversível. A gordura no fígado, desde que seja retirada a causa, ela cura, né? Verdade. A hepatite, desde que seja encontrada e tratada a cura, aliás, a causa, ela cura. Agora, já a cirrose é um pouco mais complicado, né? E é muito importante isso que você falou, doutor Péricles, porque a depender do estágio onde eu encontro a doença, ela pode ser reversível ou não. Isso serve para todas as causas de doença do fígado, todas, né? Então, se eu detecto um vírus B, né, um vírus da hepatite B, um vírus da hepatite C, em um momento onde a cirrose não está completamente instalada, eu consigo reverter sim, né? Eu consigo reverter sim os graus de fibrose, de cicatriz do fígado. Doutora, já tenho cirrose, mas descobri que tenho hepatite B, que tenho hepatite C e já tenho cirrose. E agora? Vou morrer? É o fim da vida? É o fim do mundo? Não. Quando a gente descobre a doença e descobre a causa, a gente fazendo o tratamento, a gente diminui o risco de morte, o risco de internações, o risco de descompensações. Então, não importa o momento da doença que você está dando o diagnóstico, vai ter um tratamento para ela. Agora, se a gente detectar quando você não está sentindo nada, melhor ainda, porque o tratamento vai ser muito mais efetivo, muito mais eficaz. E você vai viver melhor, com menos doença. Muito bem. Então, teve gordura no fígado, procurar a causa. Teve exame de sangue diferente, procurar a causa. Teve o olho amarelo, está com o olho amarelo, procurar a causa disso. Cuidar, tratar. Hoje o assunto vai ser esse. Nossa convidada, doutora Liz Marjorie, médica de fígado, hepatologista. E a festa de São Bento, hein? Mosteiro Nossa Senhora da Vitória, aqui no Juazeiro. Hoje, domingo, 18h30, a novena. O tema, a vida eterna. 19 horas, missa. 19 horas, missa presidida pelo Padre Monteiro. Festa de São Bento, aqui no Juazeiro do Norte. Já pensou que sua marca, produto e serviço pode chegar a seu potencial cliente ou paciente de forma estratégica e criativa? Então, conheça agora mesmo ou amanhã, segunda-feira, os planos de mídia para anunciar sua empresa na FM Padre Cícero. Agenda uma visita com o nosso agenciador e conheça melhor a nossa missão e diferenciais. Seja um apoiador cultural da FM Padre Cícero, uma emissora educativa, católica e a que mais cresce na região do Cariri. Contato, WhatsApp 3512-2000, 3512-2000 ou 98103-3398, 98103-3398. Carlos Eduardo, vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, depois a gente volta entrevistando doutora Liz Marjorie, médica hepatologista. Dicas de saúde FM Padre Cícero. Assunto hoje você já sabe, né? Julho amarelo. Amarelo de amarelão. Quando a pessoa está com o olho amarelo, pele amarela, às vezes a urina também. Então, o assunto julho amarelo é referente às hepatites virais. Mas a nossa convidada, a doutora Liz Marjorie, ela deixou bem claro
que as hepatites não são só virais. Claro que é importante saber se é viral porque tem tratamento. O tratamento do vírus C, ela acabou de dizer aqui que é um espetáculo. Mais de 90% de cura com remédios comprimidos, né? Comprimidos gratuitos pelo SUS e a chance de cura altíssima, um tratamento de 2-3 meses, não é? Quer dizer, mais rápido que o tratamento de tuberculose, com grande chance de cura, não é isso? Verdade. Aonde é que é feito aqui no Cariri, onde o pessoal vai pegar esses medicamentos? Professor, no centro de distribuição de medicação, é onde fica ali o Estefânia. Lá fica a farmácia do lado, a gente manda para o centro de distribuição e lá é distribuída a medicação, né? O procedimento para fazer o tratamento, né? Como é que funciona, né? Sim, assim, protocolo. Como é o passo a passo, né? Então, exames de rotina, né? Você vai fazer a testagem, né? De vírus B, vírus C. Vírus C. Veio positivo o anticorpo, né? Esse anticorpo tem alguns falsos positivos. A gente vai ter que ir para o teste confirmatório, né? Isso. Teste confirmatório. Falso positivo que não tem mais o vírus, curou, né? Acabou. É raro, mas pode acontecer, né? E o teste continua dando positivo. Isso, pode acontecer. E tem alguns que realmente vão dar falso positivo mesmo, pela sensibilidade do exame, né? Porque o exame de rastreio, ele é um exame de alta sensibilidade, né? O objetivo dele é pegar todo mundo que tem, não deixar passar quem tem. Levantar suspeita. Exatamente, levantar suspeita. Então, o exame de rastreio. Rastreou, veio positivo. Então, às vezes, esse paciente vem porque foi doar sangue, e aí fez rastreio, né? Porque foram exames de rotina, né? E aí veio o anti-HCV positivo. Vindo positivo, a gente vai para o teste confirmatório, que é o PCR. O PCR, eu vejo o vírus, então não tenho dúvida. Porque quando eu faço o anti-HCV, eu vejo o anticorpo. O que é que eu vejo? Eu vejo a defesa do corpo contra um vírus. Então, às vezes, o teste confunde, né? Essa defesa de outros vírus, ela dá positiva. Mas quando eu faço o confirmatório, que é o PCR, eu não tenho dúvidas. Eu olhei para o vírus. Então, se PCR positivo, vírus positivo. Você tem o vírus no seu corpo. Ponto. Detectei que tem um vírus. Antes, professor, a gente precisava fazer a genotipagem, né? Qual tipo de vírus? Hoje, a gente tem tratamentos pangenotípicos, né? Ou seja, tem o vírus, nem necessariamente eu preciso saber qual o subtipo, porque as medicações hoje já pegam todos os subtipos, né? Então, eu já vou direto ao tratamento. Eu me considero jovem, mas eu sou muito feliz de ter feito parte da história, né, da hepatite C. Quando a gente, antes, né, professor, a gente tratava com interferon, né, e ribavirina, e era um tratamento semelhante à quimioterapia. Então, era um tratamento de 6 meses, 1 ano, caía cabelo. Era passado um tratamento difícil, né, com chance de cura de 40%, 50%, né. E muitos efeitos colaterais horríveis. Efeitos colaterais. Então, as pessoas, às vezes, ainda têm medo que é daquele jeito. Não é mais. Então, eu tive a oportunidade e a felicidade de poder, quando estava fazendo minha residência em São Paulo, foi quando chegaram essas novas drogas no Brasil. Né? Eu estava no meu 3º ano de residência. Então, a gente pôde tratar gente que estava com vírus há muitos anos, que tinham feito vários tratamentos e não tinham curado, pessoas recém-diagnosticadas, e a alegria de ter uma cura de um vírus, ela é sensacional. Então, um tratamento de 3 a 6 meses levando à cura. Então, voltando ao gancho, né? Então, teve o diagnóstico, PCR positivo, como é que funciona? Vai ser feito, preenchido pelo médico, que pode ser da unidade básica de saúde, pode ser seu gastro, pode ser seu hepatologista, seu infectologista, que são outros parceiros que tratam muito e muito bem esses vírus. Vai para a Secretaria de Saúde, né? E aí é liberada a medicação. Quanto tempo? Demora de 1 mês a 3 meses, mas não tem problema esse tempo de espera, certo? Provavelmente esse vírus já estava há muitos anos no seu corpo, e aí de 1 a 3 meses chega a medicação.
na maioria dos casos, 3 meses de tratamento, com a chance de cura altíssima. Então, não tem por que não testar, né? Não tem por que perder essa oportunidade. E vírus B? Vírus B é outra história, né? Vírus B já bem mais complicadinho. Vírus B já é mais complexo. Ainda bem que o organismo resolve a maioria sem remédio nenhum, né? É verdade. A boa parte, né, soroverte sozinho. Mas a gente tem aqueles que foram infectados na infância, né, que são mais difíceis de soroversão. Isso. Mas tem a questão do vírus B ser carcinogênico. O que é isso? Predispor ao aparecimento de câncer sem cirrose, né? Então, como ele é um vírus carcinogênico, a gente fica de olho nele, a gente trata também, mas geralmente a gente vai com o infectologista junto para definir, porque diferente do tratamento do vírus C, que são 3 meses, 6 meses em algum caso, quando a gente decide entrar com o tratamento de hepatite B, geralmente é para o resto da vida. Raramente a gente consegue suspender o tratamento. Então, a decisão para iniciar o tratamento de vírus B, ela é bem mais complexa, né? Então, realmente precisa de uma avaliação muito mais aprofundada. Mas também tem tratamento. Tem tratamento e tem descoberta e tem vacina. Quando a gente vai pedir esses 2 exames que você falou, doutora Liz, o do vírus B e o do vírus C, a gente também pode pedir para saber se a pessoa é imune ao vírus B, né? O anticorpo do marcador viral. Porque se a pessoa não for imune, vai tomar vacina. Sim. O anti-HBS, né? Que a gente fala. Então a gente pode pedir exames de rastreio, né? A gente pede dos vírus, eu sempre peço, né? Para ver se tem o vírus ou se teve contato com o vírus. Porque às vezes a pessoa já teve contato com o vírus e soroverteu espontaneamente. O que é isso? O corpo resolveu, o seu corpo deu conta, né? O que é ótimo. Se seu corpo não tiver tido contato, vacinar. E por que é importante saber, né, se você já teve contato? Quando você vai fazer alguns tratamentos mais específicos, né, alguma quimioterapia mais forte, né, às vezes o vírus B, ele é controlado, né? Ele fica ali guardadinho, uma coisinha, né? Escondidinho. E aí, se você é submetido a algum imunobiológico mais potente ou alguma quimioterapia muito forte, né? Ele pode reaparecer, né? Quando o seu sistema imunológico baixa muito, né? Mas são casos bem específicos que quando você vai fazer essas quimioterapias, o próprio colega que vai iniciar já solicita, né? É verdade. Bom, então todo mundo deve fazer esses testes. Tudo bem, existem os grupos de risco, que a doutora Liz vai reforçar. Tem os grupos de risco, tem a idade, tem as doenças, renal crônico, portador do vírus HIV, doenças que diminuem a imunidade, enfim, ela vai deixar bem claro isso. Mas todo mundo tem que fazer o exame. Se a mãe, no pré-natal, ela descobre que tem esse vírus B, tem que ser feita alguma coisa, pois existe o risco da transmissão para o bebezinho que vai nascer. Não é isso, doutora Liz? É verdade. Isso graças a Deus, faz parte do rastreio, né? No pré-natal, todos os pacientes já fazem, né? Dependendo da viremia, pode ser que precise fazer medicação para a mãe, para não passar para o filho. Graças a Deus, a gente tem um programa de saúde da família que é muito bem estruturado, né? Com pré-natal bem estruturado. Então, não pode deixar de fazer o pré-natal. Infelizmente, a gente sabe que tem áreas que são descobertas, né? Mas as gestantes têm que fazer o pré-natal, né? Porque, como o professor falou, né? A gente pode evitar de passar, né? Para o bebê. Isso é muito importante. Aí, quais são esses grupos de risco? Todo mundo deve fazer esses 2 exames, B e C. Mas quais são os que deve fazer ontem ou amanhã? Hoje, né? Hoje. Professor, o grupo que mais me preocupa, né, é aqueles pacientes, que é o que eu mais tenho diagnosticado aqui na região. É aqueles pacientes que receberam transfusão antes de 1994. Foram submetidos à cirurgia ou receberam sangue antes de 94. Por quê? Porque antes não fazia triagem para vírus da hepatite B, né? Para hepatite C, né? Então, antes ele era o vírus não A, não B, né? Então ele nem tinha nome. Nem nome tinha.
Inclusive, o colega que descobriu, né, o vírus da hepatite C ganhou o Nobel de Medicina, né, em 2020, né? Tão importante que foi. Então, pacientes que já receberam transfusão de sangue antes de 1994 têm que testar. É mandatório. Mandatório. Então, quem são esses pacientes? São mulheres que no parto perderam sangue e precisou transfundir. Acidentes de carro que teve e precisou receber sangue. Às vezes uma cirurgia antiga ali da década de 80. Todo mundo que fez tem que fazer. Os doentes renais em hemodiálise, né? Pacientes que já usaram droga alguma vez ou alguma medicação intravenosa, principalmente na época lá que usava as seringas de vidro, né? Então, tem que colocar. Quem já fez tatuagem, piercing, todo mundo tem que fazer. Pacientes que vivem com HIV tem que fazer também. Então, todo mundo deve fazer. Mas essas pessoas, principalmente quem fez cirurgia ou recebeu transfusão de sangue ali, a década de 80 para trás, até 93, né, 94, tem que, assim, eu iria hoje fazer o teste, né? Assim, é muito, muito, muito importante. É verdade. Bom, chegou a primeira pergunta e é bom para você refazer ou redizer o que você disse no início do programa sobre a gordura no fígado, né? Que ela é muito importante e que tem várias causas. É a nossa amiga Elaine de Caririaçu. Bom dia, Elaine. Ela pergunta, doutora Liz Marjorie, quem tem gordura no fígado, qual o tratamento? Pronto. A gordura no fígado, ela é uma das condições mais prevalentes que a gente tem, né? O que é isso? 1 a cada 4 pessoas que for passando na rua tem gordura no fígado. Então, assim, muita gente tem, né? E tá todo mundo doente? Não necessariamente. Então, a gente precisa entender por que é que a gordura entrou no fígado, né? Até vírus pode dar gordura no fígado, né? Então, é pré-diabetes, é colesterol alto, é a obesidade. Então, os tratamentos em hepatologia, eles são voltados para a causa. Então, poxa, fiz um exame de rotina e vi que tem gordura no fígado. Vá atrás de saber a causa. Pode ser que seja um pré-diabetes, pode ser que seja obesidade, pode ser que seja álcool, né? Pode ser que seja triglicérides elevado, pode ser que seja pressão alta, né? Tudo isso pode ocasionar. Então, eu não posso te dizer, Elaine, qual é teu tratamento, por exemplo, porque o tratamento depende da causa. Então, o que é que eu posso lhe falar? Procure seu médico, faça perfil metabólico, o que é isso? Colesterol, triglicérides, preste atenção na alimentação, né? Atividade física, isso é o inicial, né? Então, o rastreio do que for. Então, o que vier alterado, a gente vai tratando as alterações. Em alguns casos específicos, quando a gordura gerou inflamação, e quando ela gera inflamação, é que ela pode evoluir para a cirrose, eu tenho alguns tratamentos mais específicos nesse grupo, né? Onde a gordura inflamou, né? A gordura inflamou o fígado. Eu tenho um tratamento mais específico. Mas realmente a gente precisa avaliar o que está acontecendo. Saber a causa, viu, Elaine? Por isso precisa ir para médico, né? Porque se uma doença tem um tratamento só, na internet está dizendo o tratamento. Não vá nessa não vá acreditar na internet não, que pode quebrar a cara. Então realmente precisa de médico para descobrir a causa e descobrir qual o tratamento mais indicado para aquele caso, né? Individual. Bom, doutora Liz Marjorie, 1 milhão de brasileiros, é isso mesmo? Tem esse vírus B ou C e não sabem? É isso tudo? É isso tudo. Então, esses pacientes, a pergunta é onde estão, né? E a gente está atrás de achar, porque a gente quer tratar, a gente quer fazer tratamento desses pacientes aqui pela rede pública. A gente tem grandes parceiros infectologistas, né? O Dr. Maurício, que foi meu professor, que é maravilhoso, assim. Isso. É uma pessoa fantástica. O Dr. Pablo Pita, que voltou agora para Juazeiro, já atende lá no Crato, né?
atende tanto no SUS como no privado. E a gente tem outros colegas também. Eu fico muito feliz porque a gente está trazendo esses infectologistas, doutora Séfora, o pessoal lá da Santista, né, seu Pascoal, dona Rosa, né, nossos amigos. E a doutora Janiele, que também agora está atendendo com a gente lá na Endoclinic, né, que faz parte do projeto do Instituto do Fígado, que é para a gente realmente ter essas pessoas próximas da gente para fazer os tratamentos. Eu fico muito feliz da gente ter esses infectologistas aí que são ponto-chave nesse tratamento, né? São importantíssimos. Verdade. E tem promoção chegando para você que é amigo da Rádio Padre Cis. Faça sua doação financeira nesse mês de julho e participe do sorteio. É um dia de lazer na Arena Clube Bela Vista com direito a almoço para até 4 pessoas no domingo, Dia dos Pais. Uma deliciosa cesta de café da manhã também, da padaria e confeitaria Pão Nobre, para você presentear o seu papai. E um kit com 2 confortáveis travesseiros do Shopping dos Colchões. O sorteio acontecerá no dia 3 de agosto, 11h30 da manhã, no programa Mais Amigos. Mais informações, 3512-5824, 3512-5824. Apoio cultural, Arena Clube Bela Vista, esporte e lazer em um só lugar. Contato 98884-3943, 9984-3943. Padaria e confeitaria Pão Nobre, WhatsApp 99937-2058, 99937-2058, Instagram, @Padaria Confeitaria Pão Nobre. Shopping dos Colchões, seu corpo merece esse conforto. Contato 3511-0947, 3511-0947. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Julho Amarelo, doenças do fígado, principalmente hepatites virais. Convidada a doutora Liz Marjorie, médica gastroenterologista hepatologista, falando sobre esse Julho Amarelo. Doutora Liz, nós somos da mesma sociedade, Sociedade Brasileira de Hepatologia. Eu queria saber se mudou alguma coisa, se é mais jovem, as coisas mudam, a medicina evolui, cresce, muitos estudos científicos, graças a Deus, trazendo a verdade, né? Deixando de lado as coisas duvidosas, erradas e chegando às coisas certas. Mas eu lembro bem que a sociedade deixava claro, quando eu participava, e ainda participo, né? Que as doenças do fígado, ela tem um curso próprio, que a gente chama de história natural da doença. Tem diversas causas, como você citou, álcool, gordura, vírus, hereditário, também tem causa às vezes autoimune, etc. Mas, independente da causa, ela tem uma história natural, embora alguns gostem de pegar atalhos, como o vírus B, né? Que pode não seguir, não obedecer à história natural. Mas a história natural é uma gordura no fígado tipo 1, esteatose, aí tipo 2, aí tipo 3, aí depois essa esteatose, que significa, é uma palavra grega que significa banha, gordura. Quando ela vai para o tipo 4, ela não é mais só esteatose, ela é esteatohepatite, né? Esteatohepatite de várias causas, né? Que você falou. Aí a esteatohepatite, ela tem mortes de células, aí forma tecido conjuntivo, fibrótico, fibrose, e essa fibrose também tem graus, né? E um grau mais avançado leva à cirrose, e a cirrose, 1/3 dos cirróticos, leva ao câncer de fígado. Essa história natural das doenças do fígado, que só o vírus B que gostava de antecipar os males. Já tem novidades, já tem outras causas que também, igual o vírus B, engana e piora o paciente, ou essa história natural continua valendo? O que é que os estudos têm mostrado, né, nos últimos anos? A gente tinha uma ideia de que o ultrassom, quando ele detectava a esteatose, né, grau leve, moderada e avançada, ela fosse uma escada, né,
que o leve fosse realmente mais leve, o moderado mais moderado e o grave mais grave. E aí a gente tomou um grande banho de água fria, né? A verdade atual, né? Que as verdades mudam. A ciência hoje, o que ela fala? Quando eu faço um ultrassom e percebo que tenho esteatose, que tenho gordura, você tem pelo menos 30% de infiltração gordurosa. Então, o ultrassom é um excelente exame de rastreio. Se você vem com esteatose leve, você já tem pelo menos 30% de infiltração. Já é muita coisa, né? Então, o que é que a ciência tem mostrado? Tem mostrado que, infelizmente, a esteatose leve, ela vai para aquele estágio da esteatohepatite sem necessariamente precisar passar por 1, 2, 3. Aí ela dá leve, ela vai para a esteatohepatite e pode evoluir para a cirrose. O que eu escuto no consultório? Doutora, eu só tinha esteatose leve, era só pouca. Como é que eu estou com cirrose agora? Como é que eu tenho um ultrassom de 2 anos atrás com esteatose leve e agora eu estou com cirrose? Algo está errado. Então, esses entendimentos, eles têm mudado com a observação ao longo do tempo. Então, teve esteatose, fez ultrassom com esteatose, ele é o primeiro exame, ele é o exame de rastreio, não é para parar aí, é para tentar entender o que está acontecendo. E, doutora, quanto tempo leva do esteatose até o ter cirrose? É uma pergunta que me fazem. Né? Quanto tempo? Então, a esteatose pode ser que ela nunca vire cirrose, certo? Quando é que ela começa a me preocupar? Né? Ela começa a preocupar a gente, preocupar o professor Péricles, né? O professor Robério. Quando ela começa a inflamar o fígado, quando tem a ite, né? Quando tem a hepatite, né? A gordura causa hepatite. Então, eu preciso identificar se eu tenho essa inflamação, né? A partir do momento que o fígado começa a ser inflamado pela gordura, a gente tem 4 estágios, e de um estágio para o outro eu demoro de 2 a 5 anos para evoluir. Então, o 0 é o normal, o 4 é a cirrose. Então, eu vou demorar aí, em média, ali 2 a 5 anos em cada estágio, então eu posso evoluir para uma cirrose de 12 a 20 anos. Então, você vê que ela é uma doença lenta e progressiva. Se eu consigo detectar ela no meio do caminho, eu volto. Se eu só detecto no final, fica mais difícil. E respondendo objetivamente sua pergunta, que o vírus B, né, a gente estudou nossa vida toda que o vírus B dá câncer sem cirrotizar, e estudou que o vírus C só dá câncer depois da cirrose. A gente está aprendendo, e eu digo infelizmente, que a gordura no fígado, a obesidade, é fator de risco para câncer, e que dá câncer sem cirrotizar, né? Então, a gordura no fígado dá câncer? Dá câncer. Complicou. Complicou porque a obesidade é uma pandemia, né? Teve a pandemia do coronavírus que está diminuindo. A Secretaria de Saúde, através do boletim epidemiológico, essa semana, depois de quase 3 anos e meio, tem uma pessoa só diagnosticada com Covid em isolamento domiciliar. A semana passada tinha 2 domiciliar e 1 internado lá no regional, segundo a Secretaria de Saúde, que nem sempre os dados batem, né? E que, naquele tempo, né, a última morte foi em torno de 3 meses, 2 meses e meio, e a outra, antes dessa, tinha já 3 meses, quer dizer, em 6 meses, 2 mortes. Então houve uma melhora realmente, graças a Deus, fantástica, embora não acabou totalmente, porque vai ficar endêmica, né? Mas sem tanta mortalidade, graças a Deus. E a obesidade é uma pandemia. E a obesidade pode dar cirrose, e agora você está dizendo pode dar câncer de fígado. Aliás, você vê, câncer de intestino está aumentando no mundo. Aí vai, por quê? Aí no meio das hipóteses está a obesidade. Todos os cânceres, fala de cigarro, fala do excesso de álcool, mas fala-se agora também, além da idade, claro,
fala-se da obesidade. Aí o do fígado estava escapou mais não. Agora sabe-se que a obesidade leva ao câncer de fígado, mesmo em quem não tem cirrose. Não é assim? Essas informações disso que você está falando são coisas novas, né? Os estudos começaram a sair sobre isso que em 2017, então aqui é 5, 6 anos atrás. Então são informações novas, né? Que a ciência está observando e olhando, né? Mais recentemente. E infelizmente é real. Infelizmente, assim... Professor, eu fiz meu mestrado em câncer de fígado, em carcinoma hepatocelular, né? Então, eu tive uma experiência boa, entre aspas, né? Assim, experiência no sentido de poder acompanhar muito desses pacientes lá em São Paulo, né? Com câncer de fígado de diversas causas. E sempre é uma condução mais delicada. E aqui eu também tenho tratado muita gente com câncer de fígado, né? A gente faz o tratamento em parceria com o oncologista, porque são duas doenças, né? Uma neoplasia, né? Um câncer, mais uma cirrose. Então são duas doenças graves juntas. Então todos os tratamentos o oncologista encaminha e a gente acompanha junto para poder controlar a cirrose, para poder fazer a quimioterapia, para poder fazer a cirurgia. E a gente tem feito muitos acompanhamentos de paciente com câncer de fígado. A gente fica pensando, né, que poderia ter evitado, né, se colocasse antes, por isso que a gente está fazendo esse trabalho, mas a gente fica feliz que agora na região, né, a gente tem equipe que consegue acompanhar esses pacientes, né, porque a doença eles iam ter, né, mas agora, felizmente, a gente tem equipe que consegue dar conta e acompanhar esses pacientes, né. É verdade, é tratar, é cuidar, é prevenir quando possível, tratar quando já tem o problema. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais informações importantes da doutora Liz Marjorie. Nesse mês, Julho Amarelo sobre hepatites virais. Dicas de saúde, FM Padre Cícero, 9 horas a missa, viu? Aqui no Santuário Sagrado Coração de Jesus. Transmitida pela FM Padre Cícero, mas até lá a gente fica com a doutora Liz Marjorie, médica, gastroenterologista, hepatologista, falando sobre o Julho Amarelo, as hepatites virais. Se alguém quiser passar ou querer que alguém escute esse programa tão importante e essa pessoa não está aqui no Cariri, está longe, você pede para essa pessoa entrar rapidinho, baixar um aplicativo de rádios pela internet, Rádiosnet, aí fica ouvindo a gente, Rádiosnet, né? Qualquer lugar do Brasil e do mundo pode nos ouvir pela Rádiosnet e outros aplicativos. Também tem nossas redes sociais para você ouvir esse programa em outro momento. Tem o nosso YouTube, Gastroclínica Vasconcelos em podcast, e temos Dicas de Saúde em podcast. E fica gravado. Quem grava? Quem grava é meu amigo, meu compadre, o radialista Tony Santos. Tony Santos, que faz o programa Clube Sintonia, toda tarde aqui na FM Padre Cícero. Ele tem uma rádio, né, para as músicas, e tem um site. O nome do site do Tony é clubesintonia.com. E o Tony grava o programa aos domingos, geralmente grava, e disponibiliza no site dele. No site clubesintonia.com tem o link Dicas de Saúde. Aí quando entra um programa novo, por exemplo, vai entrar esse de hoje, aí sai o mais antigo, aí fica em torno de 5 programas Dicas de Saúde disponível. E nas nossas redes sociais, muito mais tempo. No podcast Gastroclínica, YouTube, e no podcast Dicas de Saúde no YouTube, para você ouvir. Infelizmente não temos mais a live, houve problemas técnicos aqui, e a gente está tentando ainda resolver a live de Facebook, de Instagram. Futuramente teremos, né? Agora é tudo de rádio mesmo e de áudio, né? De ouvir. Então, fiquem ligados para passar esse programa para alguém que você sabe que tem gordura no fígado,
que tem, ou teve, ou tem esse vírus B ou C, ou que tem cirrose, alguma doença no fígado. Como a doutora Liz falou, não é só o álcool que dá gordura no fígado, que dá doença no fígado, que dá cirrose. Ela falou da obesidade, falou de várias alterações metabólicas, pressão alta, diabetes, colesterol muito alto, triglicerídeo muito alto. Sobre a obesidade, me chamou muita atenção nas redes sociais um médico anestesista, Dr. Solon. Dr. Solon escreveu uma coisa que me chamou muita atenção e eu trago porque é um serviço de utilidade pública para a população. Para as pessoas que estão acima do peso, se esforçar e perder peso. Ele é anestesista e ele disse que se preocupa muito com a obesidade, não é só pelas doenças, também pelas doenças que a obesidade causa, claro. Mas ele falou o seguinte, que como médico, ele diz que o atendimento do obeso é muito complicado em um hospital. Carregar o obeso é difícil. O acesso venoso periférico é difícil. O acesso venoso central também é difícil. Cateterizar a artéria radial é difícil. Colher exames é difícil. Sedar é difícil. Entubar é difícil. O obeso. Não é mesmo, doutora Liz? Ventilar é difícil. Operar é difícil. Mudar de posição é difícil. Dar banho no leito do obeso é difícil. Tende a ter mais infecções nas dobras. Tende a formar mais úlceras de pressão às escaras. E ele diz assim, pelo amor de Deus, pelo amor à sua vida, à sua saúde, à sua família, aos seus amigos, emagreçam. Sei que não é fácil, mas coloquem como prioridade número 1 na sua vida. Achei muito legal um testemunho de um médico que sofre com essa questão nos seus atendimentos, né, que ele é anestesista e já foi médico de UTI, né, intensivista, e que dá esse testemunho da necessidade de uma pessoa perder peso, não só por doença, mas também quando está doente de outra coisa bem simples e precisa de assistência médica, a dificuldade que é tratar uma pessoa muito acima do peso. Então isso é muito importante. Agora, voltando para a questão dos vírus, doutora. Existe vacina para o vírus A e para o vírus B. Essas vacinas já fazem parte do programa do Ministério da Saúde para crianças, tanto A quanto B. O problema é porque não fazem muitas décadas que isso aconteceu. Então tem muitos adultos que têm vírus B porque não foi vacinado, não é isso? É verdade. A gente tenta ampliar, né, essa rede de vacinação, porque é como o senhor falou, né, hoje em dia ele já sai, as campanhas já tem de vacinação já da criança, mas passaram muitos adultos sem. Então, eu vacino, a gente deve vacinar, né, todo mundo. Então, assim, chegou, ganha sorologia de vírus B, sorologia de vírus C, HIV, vê se está imune, se não tiver, é vacinado. Às vezes os pacientes ficam, não, doutora, por que você está pedindo isso aqui? Você está desconfiando de mim, alguma coisa assim? Não, meu filho, é protocolo, vai fazer. Não tem o que... não tem cara, não tem... não espere estar doente, não espere ter cara. Não tem componente de risco, tipo atitudes, né? Comportamento de risco. Não, todo mundo deve fazer esse protocolo. E imagina, professor, que hepatite C, por exemplo, você pode pegar no manicure, né? Exatamente. Então, compartilhando não levar alicate. O próprio alicate, esqueceu o alicate, ela faz com o dela, e o dela ela fez em tantas pessoas, né? Sabe o que acontece também? Às vezes, uma pessoa na casa tem vírus B. Vírus B é muito mais transmissível que o C, que o HIV, né? Vírus B é danado. Sexualmente, então? Sexualmente, então. Mas o que acontece? Às vezes as pessoas compartilham pérforos, as pessoas compartilham lâmina de barbear, né? Então, às vezes uma pessoa na casa tem, o filho tem e o pai compartilha a lâmina de barbear. E aí faz algum ferimentozinho no rosto e o outro vai lá e passa e faz outro ferimento e transmite, né? Então, assim, às vezes a transmissão é feita dentro de casa, né? Num ambiente dito seguro, né? Então,
Não dá para compartilhar, né? Gilete, Presto-Barba, alicate de unha, né? Então, quem já fez tatuagem tem que testar. Doutora, mas eu fiz num local que ele é todo cuidado, mas, infelizmente, às vezes o vírus está na tinta, né? Já tem estudos, são antigos, né, esses estudos, mostrando que o vírus fica vivo lá na tinta, né, do tatuador. Então, é uma possibilidade. Claro que hoje é muito mais difícil isso acontecer, tem muito mais segurança, né, muito mais cuidado, até porque foi se vendo esses riscos, né, mas não deixa de ser um risco, né, então a gente tem que ficar atento. Testa e fica tranquilo. Tranquilo de todas as formas. Se não tiver, não tem, ótimo. Se tiver, vai tratar. E o vírus C, que não tem vacina, como também o HIV, até hoje ainda também não tem vacina. Mas se você descobre que tem o tratamento. O vírus C, o tratamento, a cura é mais de 90% dos casos. E o HIV também, né? Fazendo o tratamento direitinho, o acompanhamento, essa pessoa não vai morrer daquele vírus, só se ela abandonar o tratamento, não é isso? Isso, controle de doença, né? O vírus do HIV, a gente vê muito também, né? Vem em associação com o vírus B. E tem tratamento, tem controle. As doenças, às vezes, elas são estigmatizadas porque os diagnósticos são muito tardios. E aí os diagnósticos tardios já vêm numa forma que é muito grave, né? Mas não são todas assim, né? São assim aquelas, como o senhor falou, que a gente deixou a história natural da doença seguir. E a gente está aqui para barrar, né? A gente está aqui com o objetivo de pegar no meio do caminho e dizer, não, você não vai evoluir não, você vai regredir, você vai melhorar, certo? Você não vai morrer disso, vou tratar, vou cuidar de você e você vai melhorar, certo? Aqui é o nosso papel, é o papel do médico, é o papel do serviço de saúde, né? É não deixar a doença seguir seu curso normal, porque o curso da doença é a morte, né? O objetivo da doença é lhe matar, então o nosso objetivo é tratar antes que ela consiga. É mesmo. Por exemplo, todo médico é obrigado a perguntar os antecedentes de doenças dos parentes. Seu pai, sua mãe são vivos? Seus avós são vivos? Aí, às vezes, a gente vê o constrangimento de alguns dizer assim, minha mãe, ou então minha avó, morreu de cirrose. E não bebia. De vez em quando tem essa informação, né, que a gente recebe com um certo desconforto. A pessoa que fala desconfortável, como se cirrose só fosse ligada à bebida, como se fosse um castigo, né? Bebeu, pega cirrose. Mas a mulher nunca, ou o homem nunca bebeu, ou bebeu socialmente, que bebida social não dá cirrose não, né? Você bebe um pouco no final de semana, aí amanhece o dia com gastura, vômito, aí diz, meu fígado, ele não é frouxo desse jeito, não. É por onde passa o álcool, né? O estômago machuca, inflama, rasga, aí tem as coisas. Agora o fígado não. O fígado, ele aguenta muita coisa. Ele só não aguenta ficar sendo agredido muito tempo, muitos anos. Tem uma conversinha no meio dos hepatologistas, pelo menos lá no Rio tinha, né? Que, não sei se ainda fala essa piada boba, besta, né? O médico, quando não tem o que fazer, fica falando besteira, né? Usando a medicina, a gente tem que ter o maior cuidado. Mas tinha gente bebendo, aí dizia assim, vamos lavar com a cachaça? Aí um colega dizia assim, vem quando tinha essa piada. Não, rapaz, cachaça não. Nosso fígado é forte, aguenta cerveja direto, todo final de semana. Mas só não aguenta duas coisas, cachaça e chá. Chá, doutora Liz, alguns podem fazer mal ao fígado e já matou várias pessoas, chás de nomes até esquisitos, não é isso? A questão da toxicidade por chá, né? O que é que a gente recomenda, né, professor? Que a gente evite as infusões, né? Aqueles chás de raízes, de folha, pega um monte de folha e faz as infusões, né? Quando for usar chá, usa aquele de sachê que a gente consegue ver a quantidade. Porque tem o cava-cava, que dá toxicidade, tem o hibisco, hibisco, cabacinha, que são
hepatotóxico, né? O chá verde em grande quantidade também é hepatotóxico. Então, o que é que a gente orienta em relação aos chás, né? Porque é aquela ideia errônea de que porque é natural, não faz mal, né? Que se veio da natureza, não faz mal. E não é verdade, né? As drogas de abuso vieram da natureza, né? Muitas drogas de abuso vieram da natureza, né? A maconha, a cocaína, né? E aí depende muito do que você vai fazer da dosagem. Então, em relação às chás, né? A gente pede realmente, se for usar o do sachê, o do supermercado, né? Evitar aquelas infusões que a gente não sabe o quanto de substância que tira, né? Dali das folhas, das raízes. E a gente realmente passa... existe até uma que a gente chama DILI, né, que é por droga, e tem a por ervas também, né, que são as lesões induzidas por ervas, né, que são não medicamentosas. Então, realmente pode acontecer. Toxicidade por erva é algo real, inclusive podendo evoluir para insuficiência hepática aguda, até caso de transplante de fígado, né, em casos mais extremos. Então, uma das coisas que a gente faz no consultório realmente é quando tem elevação das enzimas, a gente dá uma paradinha nos chás, né, para ver se não são eles que estão elevando. É verdade, o pessoal tem medo de remédio, deve ter mesmo, só quem pode prescrever remédio é médico e médica, mas não tem medo de chás. Ora, se um remédio de farmácia tem uma química isolada, em alta dose pode até matar, os chás têm várias químicas que nem estudadas foram, né? Exatamente. Então tem um potencial tóxico, sim. Quem sabia diferenciar, até pela morte de gente, eram os índios. Os índios, quando morriam 1, 2, 3, eles diziam, essa planta é venenosa. Aí não utilizava mais. Mas a gente quer dar uma de índio, quer usar chá direto para tudo, sem saber utilizar direito. E o que mais me preocupa são as associações. Então, às vezes, a gente tem um monte de erva em cápsula, a gente tem os manipulados, às vezes os pacientes chegam com toxicidade hepática. Professor, tem tanta coisa ali dentro que eu digo assim, ó, doutora, foi isso que fez mal? Eu disse, olha, eu não tenho como afirmar, mas... Provável. Mas, assim, tem muita coisa aqui. Seu fígado talvez não tenha gostado de alguma delas, né? Você expôs de uma vez só seu fígado a muita coisa. Então, talvez ele não tenha gostado de alguma. Doutora Liz, uma ouvinte, ela pergunta uma coisa que você já falou, mas é uma oportunidade para você falar de outro exame. Ela pergunta qual exame acusa a esteatose hepática, a gordura no fígado. Você já disse que era a ultrassonografia, né? Uhum. Mas agora você pode aproveitar para falar desse exame que aqui no Cariri só você está fazendo lá na endoclínica, a elastografia, Fibroscan. É um exame que vai dizer, esse exame, se a pessoa já tem complicações além da gordura, ou seja, se tem fibrose, e o grau de fibrose para saber se já tem o risco de virar cirrose, ou se já é, ou se vai ser, ou se não vai ser. Então, quem descobre a princípio que tem gordura no fígado é a ultrassom, né? Isso. Mas às vezes precisa desse outro exame que é mais detalhado, não é isso? Isso. Esse exame, professor, ele vem para tirar uma grande angústia nossa, né? Porque se 20 a 25% da população tem gordura no fígado, e a gordura no fígado pode dar cirrose em quem essa gordura inflama, quem são essas pessoas que estão inflamadas? Quem são essas pessoas onde a doença está progredindo? Porque o ultrassom é um exame excelente de rastreio. Tenho gordura. Mas o quanto essa gordura inflamou meu fígado? O quanto de cicatriz essa gordura fez? Essa resposta antes só era dada através de biópsia, né? Tinha que tirar um pedaço do fígado, mandar para o laboratório para poder ver o quanto que estava inflamado. Hoje a gente faz de forma não invasiva, com um exame semelhante a um ultrassom, né? Que é feito em consultório, de forma rápida, não dói. E esse exame vem para responder nossa pergunta, né? Quanto que essa gordura inflamou meu fígado? Qual o meu risco de evoluir para cirrose? Né? Então, o esforço
grande que a gente está fazendo para ter essa tecnologia aqui, né? Que é a tecnologia indicada pelos guias internacionais, pelo europeu, pelo americano, né? Para fazer essa medicina de ponta, é para responder essa pergunta, porque infelizmente eu não consigo responder isso com ultrassom. Doutora, e a ressonância? A ressonância ajuda, né? A ressonância ajuda, ela tem uma acurácia melhor do que a ultrassom. Ultrassom a partir de 5% de infiltração gordurosa eu consigo ver. A ressonância com quantificação de gordura, a partir de 5% eu já consigo ver. A elastografia hepática por fibroscan, eu consigo ver a partir de 5% de infiltração gordurosa. O exame que a gente conseguiu trazer para cá, em parceria com o Dr. Roberto, com o Instituto de São Paulo, né, com a doutora Mônica Viana, ele é o exame mais moderno que tem. E ele consegue me dizer, professor, assim, é fantástico, qual o seu grau de gordura. Ele tem um mecanismo, que é o CAP, que ele faz a atenuação de onda e ele diz quantifica o tanto de gordura que tem. E o outro dispositivo que a gente vê quantas cicatrizes o fígado tem. Porque, como é que a cirrose ocorre, né? A cirrose, eu falo para os pacientes que ela é como se fosse uma cicatriz na sobrancelha, certo? Então, você bebe, ou você tem muita gordura no fígado, e aí vai agredindo. É como um corte na sobrancelha. Cortou, a pele vai cicatrizar? Vai. Mas o pelo vai nascer de volta? Não, do mesmo jeito, né? Então, aí foram vários cortes que foram dando. Então, a partir daí, essas cicatrizes vão se acumulando. E o que é cirrose? Cirrose é o acúmulo de cicatriz. E quanto de cicatriz meu fígado tem? Cicatriz é fibrose. Qual o grau de fibrose que meu fígado tem? Estou no começo? Estou no meio da doença? Estou no final? Então, esse exame, que é o fibroscan, ele vem para nos responder isso, né? Doutora, qual é o meu risco de ter cirrose? Ele responde. E é uma tecnologia tão fantástica que eu trabalho com ela desde 2018, né? Eu estou muito feliz de trazer para cá, muito feliz, sim. É uma mudança, assim, acho que o Cariri e o Juazeiro merece medicina de ponta, né? A gente merece, nosso povo merece o melhor. E a gente recebe pacientes, não só do interior do Ceará, mas interior de Pernambuco, sim, Paraíba, Alagoas, Piauí, não é? Sim. Então aqui passou a ser referência, e para ser referência tem que ter tudo de tecnologia de ponta. Isso. E essa tecnologia que a gente, graças a Deus, está conseguindo trazer aqui, está conseguindo fazer, ela consegue tirar essas dúvidas. E o último consenso, que é o Baveno, né, que é o que nos guia sobre hipertensão portal, que nos guia na cirrose já instalada, ele é fibroscan do começo ao fim. Ele divide o que você vai fazer a partir do resultado da elastografia hepática. Então, assim, ele é real, né? Ele é validado. Então, tem tanto o uso no paciente que quer descobrir se tem cirrose, e no paciente que tem cirrose, ele tem uma aplicabilidade fantástica. Eu faço lá na clínica e faço com o Roberto. Ele consegue predizer o risco de aparecimento de varizes no esôfago e o risco de sangramento. Então, eu faço o exame e falo com o Roberto. Roberto, deu alto. Esse paciente deve ter varizes. Eu vou lá na sala dele, na endoscopia. Ele, olha, tem varizes mesmo. Então, assim, é uma ferramenta fantástica. Então, é indicativo para quem tem gordura e tem fator de risco para evolução para fibrose, e é indicativo para quem já tem cirrose, né, cirrose instalada, para a gente saber o risco de evolução para varizes de esôfago, hipertensão portal e risco de morte e descompensação. Então, assim, são várias aplicações e a gente faz questão de ter aqui, porque nosso povo merece, né? Eu acho que nosso paciente merece, nosso povo merece. E eu sou apaixonada por doença no fígado, sou apaixonada por cirrose. E a cirrose não é sentença de morte, de jeito nenhum, né? Tem tratamento, tem como controlar. Dá certo? Sim, dá trabalho, mas dá certo. Viu? Então, assim, e essa ferramenta vem para a gente diagnosticar precoce as pessoas que poderiam evoluir e para a gente tratar quem já tem a doença. E a gente trata e dá certo. Muito bem. Doutora Liz Marjorie, hepatologista. Júlio Amarelo, hepatites virais.
Vamos para mais um bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais Júlio Amarelo e doutora Iris, mais perguntas dos ouvintes. Dicas de saúde, daqui a pouco a missa, né? Aqui, a Rádio Padre Cícero, a missa do Santuário Sagrado Coração de Jesus. Outubro, quando é que eu tirei isso? Outubro rosa? Não. Júlio Amarelo, hepatites virais, nossa convidada, doutora Liz Marjorie, médica, gastroenterologista, hepatologista. Doutora Liz, a Francisca, ela diz que uma pessoa que tem um exame que dizem que é do fígado, gama-GT, gama-glutamil transferase, elevado. Sempre que realiza o exame, essa pessoa está acima de 200. Ela diz que essa pessoa não bebe bebida alcoólica e não toma nenhum remédio. O que pode ser o gama-GT alto? Quais são as possibilidades, doutora Liz Marjorie? O gama-GT, ela é uma enzima que é produzida no fígado, mas ela é produzida em outras partes do corpo também, né? Para avaliar especificidade, ou seja, se ela é realmente do fígado, geralmente ela vem acompanhada da amiguinha dela, né, da fosfatase alcalina. Se as duas vierem juntas, pode ser alteração de via biliar, alteração ali no fígado. Ela sozinha pode ser do fígado? Pode, né? Depende muito da idade, do sexo, do que é. Porque mulheres que têm gama-GT elevado, pode ser uma esteatose que está ali inicial, que pode levar, processos inflamatórios podem elevar, né? A bebida eleva também a gama-GT, né? Ela é um grande marcador de uso de álcool. Precisa avaliar direitinho, sabe o que é que a gente recomenda, como a gente investiga, né? A gente investiga com ultrassom, né? A gente investiga com alterações, com avaliação metabólica e investiga com sorologias também, para ver se tem alguma alteração. Gama-GT persistentemente elevadas, né? A gente precisa acompanhar. Principalmente em mulheres ali em torno de 50 anos, 60 anos, tem uma doençazinha que chama CBP, né, que é a colestase biliar primária, que às vezes ela pode se apresentar só com elevação do gama-GT, depois vem com fosfatase alcalina junto, aí uma coceirinha na mão, coceirinha nos pés, né, é uma fadiga, uma fraqueza, ficar de olho principalmente em mulheres pós-menopausa, que é quando ela começa a aparecer os sintomas. Mas gama-GT elevada a gente tem que seguir, tá? A gente tem que acompanhar, vale a pena sim acompanhar. Não necessariamente a gente vai dar um diagnóstico logo do que é que está acontecendo, mas existe alguma inflamação e a gente deve seguir sim. Exatamente. E se a pessoa está acima do peso e perdeu o peso, tem uma chance até boa de baixar, né, esse gama-GT? Sim, tem sim. Principalmente se estiver relacionado com a gordura, né, do fígado, e aí pega e melhora. É igual a ferritina, né? Aquelas ferritinas altas. Isso. Mas às vezes a gente pega gama-GT persistentemente elevado em paciente mais magro, e aí a gente acompanha, pede anticorpo, porque pode ser que ali no futuro venha uma CBP. Mas com certeza, professor, a maioria da gama-GT ou é álcool ou é gordura, né? E perdendo peso, o senhor sabe na prática de muitos anos, né? Que melhora. É mesmo. Já o nosso amigo do Crato, Lúcio Souza, ele diz que fez entendi bem essa fala dele. Fez um tratamento com o Dr. Pablo Pita, né? Perfeito. Eu não entendi. Vê aí, tive hepatite. Tive hepatite. Agora ele botou tipo F0. Eu não entendi. Será que é fibrose? Grau de fibrose? Posso ver, professor? Pode. Tive hepatite F0, tratei e fiquei curado. Pode beber um pouco? Eu acredito... Eu vou tentar traduzir aqui, sim, viu, Lúcio? Provavelmente ele teve hepatite C, né? F0, porque se ficou curado, a hepatite que cura é a C, né? E F0, que ele fala, é o estadiamento da cirrose, da fibrose. Antes, para iniciar o tratamento de hepatite C, todo mundo precisava ser estadiado. Todo mundo precisava fazer uma elastografia hepática ou biópsia, né, para tratar vírus C. Porque no começo,
como o tratamento era muito caro, a pessoa quando chegou no Brasil, o tratamento de hepatite C custava R$200 mil cada tratamento. Depois foi barateando, foi para 15, acho que hoje em dia está uns 6, 5 mil, que ainda custa para os cofres públicos. Mas é dado pelo SUS, certo? É dado de graça no SUS. E aí, esse F0 é o estadiamento, que é o que dá o Fibroscan dá, entendeu? Ele dá de F0 a F4. O F0 quer dizer que o fígado não tem fibrose. Então, é um fígado teoricamente bom. Lúcio, o que é que eu oriento você a fazer? Teve vírus C, né? Fez o tratamento, ótimo, curou, parabéns mesmo, certo? Uma grande vitória que você teve. O que é que eu oriento? Que você faça os exames, veja como está seu perfil hepático, repita o Fibroscan para ver se ficou algum grau de fibrose, tá? Porque às vezes fica residual, para a gente não... Eu atendi um paciente essa semana que eu fiz o Fibroscan nele, que ele curou do vírus, mas estava evoluindo com doença metabólica, né? Então, eu disse, meu amigo, você curou de uma, não vão cair em outra, não. Ele, não, doutora, eu vou cuidar. Então, o que é que eu oriento você? Exames, transaminases, né? Carga viral já deve estar negativada. Repetir o Fibroscan para ver que grau que ficou. E aí a recomendação em relação ao uso de álcool seria a recomendação padrão, né? Que seria, no caso de homem, no máximo aí 1,5 latinha, 2 latinhas por dia, né? Para evitar danos maiores no fígado. Uma taça de vinho, uma dose de destilado, no máximo 2, né? Se tiver libação, se tiver o aumento, o fígado vai sofrer, né? Mas é importante você estadiar a sua doença. E parabéns pela cura, parabéns mesmo. E o Lúcio, ele pergunta se a doutora atende por um convênio chamado ISEC. Eu não atendo o ISEC. Eu tenho muitos pacientes do ISEC, sabe? Que é o plano do Estado, né? Tenho muitos pacientes do ISEC. O ISEC, ele não tem uma cobertura tão boa de médico, mas ele tem uma cobertura muito boa de exame, né? Então, a gente consegue fazer tratamentos muito legais, muito bons nesses pacientes, né? Porque já facilita que a gente consegue fazer os exames. Eu tenho muito paciente do ISEC, mas eu não atendo pelo convênio, eu atendo particular. Mas o ISEC é um bom plano que consegue fazer bons exames. Eu tenho bastante paciente do ISEC. Esse testemunho que você deu do paciente que ficou curado do vírus C e agora está desenvolvendo uma doença no fígado gordurosa, né, metabólica. Eu tive um que foi mais traumatizante porque foi no tempo do interferon e da ribavirina. A pessoa curou um paciente de Brejo Santo, acabou o vírus C. E hoje ele está comigo com esteatose grau 3, obesidade, bebe muito. Meu Deus, você quer mesmo se matar? É incrível, né? Se livrou de um vírus C numa época que era difícil a cura e hoje está com doença no fígado. Então, realmente, a conscientização está em primeiro lugar, né? Vamos fazer um Fibroscan nele, professor. Ir lá e dar um susto Eu falei para ele. Dar um susto nele. Falei para ele, Fibroscan, e vou apertar a esposa dele, que é quem bota ele para fazer as coisas. Sabe o que é interessante vou pegar uma palavra, da elastografia do Fibroscan? É porque ele dá um valor. Então, assim, contra um número não tem muito argumento, né? Assim, ele dá um valor. Sua doença está nesse estágio. Porque o senhor que gosta de hepatologia, eu fico muito feliz com isso, a gente sofre muito com a subjetividade, né? Então, assim, esse ultrassom veio normal, esse outro veio meio alterado, quem é que tá? E, com certeza, o senhor já foi pego de surpresa, como eu já fui também, aquele paciente que você olha, não, o ultrassom tá bom, os exames estão bons, e 6 meses depois ele chega com ascite, e você fica com a cara no chão, né? Mas por quê? Porque a doença está evoluindo silenciosamente e o ultrassom está enganando a gente. E é nesse papel, por isso que eu fiz tanta questão de trazer o Fibroscan para cá, porque eu não quero ficar cegas, eu não quero ser enganada, né? Eu quero ver como está evoluindo para não colocar. E outra coisa que os pacientes me falam, sabe, Péricles? Eles ficam... pacientes, principalmente que tem diabetes, que tem coisa, quando eles fazem o exame, tem muita mulher com cirrose, que elas falam, doutora,
por que é que nunca me pediram? Se esse exame não existia antes, não, na região não existia, mas existia em São Paulo, em Fortaleza, em alguns outros locais podiam fazer. Eu disse, nossa, mas eu nunca ouvi falar, ninguém nunca falou. Poderia ter feito antes, poderia ter visto antes. E é exatamente para poder fazer antes que a gente está aqui para disponibilizar, né? Para poder fazer o que tem que ser feito, na verdade. E justamente por não fazer ou não fazer logo, tardar demais a fazer, é que tem o resultado de 20 a 30 mil casos novos de cirrose por ano no Brasil. E vários casos novos do câncer, né? Do câncer primário, né? Primário do fígado, em pessoas que têm gordura no fígado, ou que bebe, ou que tem doença metabólica, e não aprofundou. Nenhum médico pediu esse exame, por exemplo, a elastografia, né? Ou a biópsia hepática. A biópsia hepática, professor, a gente ainda usa, sabe? Exato. Tem casos que... Ela tem um risco pequeno, mas tem. Né? Ela é um exame invasivo que tem seu risco, mas em alguns, principalmente quando a gente tem dúvida diagnóstica, né? Ela ainda está bem indicada. Eu ainda peço bastante biópsia, mas a biópsia você pode pedir, por exemplo, diagnosticou. E aí você segue com o exame não invasivo, né? Exato, você não vai ficar fazendo biópsia direto nas pessoas, né? Que é um exame invasivo. O mesmo paciente, ele quer saber o contato da doutora Liz. Eu queria que você dissesse endereço, telefone, contato direitinho, onde atende. Perfeito. Eu atendo junto na Endoclinic, né? Junto lá com o Dr. Roberto, na rua São José, 722. E o telefone, vou pegar aqui, é o 889-9275-1992. A gente está com um projeto, professor, falando rapidamente, que é do Instituto do Fígado do Cariri, né? Que é um projeto que está nascendo, e aí a gente está trazendo a elastografia para ficar fixa aqui no Juazeiro. Foi liberado sexta-feira pela Anvisa, nosso aparelho, que vem importado, vem de Paris, que é uma luta para trazer. E aí eu recebi essa notícia durante a atualização que eu estava fazendo em elastografia, que o aparelho foi liberado. Então acredito aí que em 10 dias ele deve estar aqui disponível full time, né? Porque a gente estava fazendo uma vez por mês. Então ele vai estar disponível aqui, mais disponível para a população. No mesmo endereço? No mesmo endereço, lá na Endoclinic. E a gente está com esse projeto realmente para cuidados no fígado. Quem está comigo também é a doutora Janiele, que é infectologista, o doutor Robério, né, a doutora Mônica lá de São Paulo, porque a gente consegue fazer ligadura, tratamento do fígado, o Fibroscan, fazer um cuidado integral e apoiar parceiros que tratam dessa doença, assim como você trata, né, dar um suporte para que você possa tratar melhor seu paciente. O intuito é agregar, né, não é concorrer, o intuito é estar junto para tratar essa população que foi negligenciada, mas que agora não vai ser mais não, né, doutor Pérez? A gente vai se juntar aqui, né, e vai tratar mais e mais dessa população, né? Exatamente. As doenças do fígado, elas são frequentes, embora a maioria, a pessoa nem sabe que é doente do fígado, se surpreende um dia quando descobre que o olho está amarelo, ou a urina, né, amarela, ou se surpreende quando incha, quando a barriga incha, né? Aí é um inchaço diferente dos outros. As outras doenças, começa nas pernas o inchaço e sobe para a barriga. A do fígado começa na barriga e desce para as pernas, né? É isso mesmo. E até então a pessoa não sabia que era doente do fígado. Quando aparece o olho amarelo e quando aparece a barriga d'água, a pessoa diz, que negócio é esse? Do dia para a noite... Foi anos e anos e anos danificando o fígado, gastando o fígado, e a pessoa sem saber, né? Pelo menos 20 anos. Pelo menos 20 anos, é um problema. Doutora Liz, baseado nessas causas, por exemplo, virais, que é, pelo menos uma, a B, tem vacina, né? A C não tem, mas descoberta tem tratamento com grande chance de cura. E as outras causas que você falou, o álcool, falou do metabólico é aquela dificuldade de alguns organismos gastar o que a pessoa come, aí acumula, né? Sobe o açúcar, sobe a gordura, sobe o peso, sobe a pressão,
devido a um metabolismo lento, um problema, né? Uma doença, né? Doença, síndrome metabólica, né? Que dá gordura no fígado. Exatamente. O que você orienta as pessoas para adoecerem menos de fígado e as que têm, às vezes nem sabe ou sabe, fazer logo para tratar antes de vir a complicação, que é cirrose, que vai ter que fazer um transplante de fígado, ou câncer de fígado, que também vai ter que fazer, se der certo, um transplante de fígado. Como prevenir, se for possível? A prevenção, ela vem da vacinação, né? Vacinar. Então, é o primeiro ponto. Amanhã vai no posto de saúde, quero me vacinar. Escutei na rádio, o doutor Pérez falou, o doutor Alice falou que eu tenho direito, já chega lá no posto, eu quero me vacinar para hepatite B. São 3 doses, né? Vacinação, os hábitos de atividade física, alimentação mais leve, tudo isso melhora bastante, né? A questão de diminuição de risco e evitar a exposição excessiva a álcool, né? Então, a partir de 2, 3 doses de destilado, né? Já há agressão. Aqui na nossa região, a gente tem muito uso de álcool de cachaça, né? A cachaça, ela é... E às vezes o paciente diz, não, doutor, eu não bebo para ficar embriagado, mas bebe uma dose eu descobri que é um copo, né, americano, aqui. É bem de cheia manhã, a dose. uma dose ali é meio pra cima, uma dose não é essa aí não, viu? Essa dose aqui tá muito grande de vocês. E aí tomam de manhã, tomam depois do almoço, tomam antes do jantar e uma pra jantar, foram 4 doses. Isso todo dia... É o suficiente, sim, para agredir o fígado ao longo do tempo. E aí os pacientes ficam, não, doutora, mas eu não bebo para ficar embriagado, eu não fico caindo nas ruas. Mas não precisa. Se você tem a exposição diária, né, isso aí já pode agredir, né? Isso aí já vai agredindo ao longo do tempo. Então, as medidas são essas. E os exames de rastreio, os check-ups, como ela é uma doença silenciosa, o Dr. Péricles entende isso aí, que trata disso há muito mais tempo que eu, e foi meu professor, né? E foi uma das inspirações para eu estar na gastroenterologia, na hepatologia, junto com o Dr. Robério, né? Que foram minhas inspirações durante a graduação. Sabe que essas doenças são silenciosas e a gente é dependente de exame. Então, tem que fazer o exame, tem que fazer um ultrassom bem feito, tem que dosar as enzimas. Não aceitem, se suas enzimas estiverem elevadas, TGO, TGP, alguém dizer que isso é normal. O normal é normal. Se está elevado, tem alguma coisa errada. Então, eu recebo muito paciente que ficou aí durante anos, as enzimas 50, 60, é só um pouquinho, é só uma coisinha. Não é normal, não é normal. Seu fígado está inflamado, tem que tratar. Tem que ver o que foi. É verdade, a prevenção é em primeiro lugar e o tratamento precoce também para evitar as complicações e a morte. Doutora Liz Marjorie, muito obrigado por ter vindo aqui, ter falado tudo isso, tantas informações importantíssimas para os ouvintes da FM Padre Cícero. Conto com você para futuros programas, viu? Quando tiver qualquer coisa de fígado, a gente vai debater, porque eu estava falando, né? Desde quando eu perdi um irmão com apenas 33 anos, que tem uma filha médica que não viu crescer, que tem uma filha farmacêutica que não viu crescer, eu tive que estudar fígado como um desafio. E com a frustração de, às vezes, perder não só meu irmão, mas alguns colegas de infância, jogava bola comigo, e frustração de não ter um remédio específico, mas com a alegria de ver a evolução. No tempo do meu irmão, quando se tinha uma hemorragia digestiva, a mortalidade era acima de 70%, hoje é abaixo de 15%. A evolução da medicina, né? Ele morreu em 1985. Então, eu agradeço a você por ser uma médica dedicada ao estudo do fígado e parabéns por ter trazido esse exame tão importante para a nossa região do Cariri. Obrigada, professor. Obrigada pelo convite. Me sinto honrada de estar aqui. E no que vocês precisarem, a gente está à disposição. Que se eu precisar, eu estou à sua disposição. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, doutora Liz Marjorie, médica, gastroenterologista, hepatologista. E próxima semana, se Deus quiser, estaremos aqui para mais uma campanha
No domingo que vem vai ser Julho Verde, sobre câncer de cabeça e pescoço, com o Dr. Williams Pinto, meu grande amigo de muitos anos, Dr. Williams, médico especialista, cirurgião de cabeça e pescoço. Obrigado, Carlos Eduardo, e obrigado você, ouvinte, que vai ficar agora com a missa aqui na rádio e toda a programação da FM Padre Cícero. Um abraço para todos.